Olá, amigos! De volta aqui no resumo das bem-aventuranças do estudo no Sermão do Monte, baseado no livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, tá bom? Você que de repente está clicando nesse vídeo aqui e ainda não acompanhou, os links dos demais resumos das outras bem-aventuranças que nós já vimos estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, antes de assistir este vídeo, se você ainda não assistiu, volte lá na primeira bem-aventurança e acompanhe uma por uma em sequência para que você não fique perdido. Hoje nós vamos falar sobre mais uma bem-aventurança que está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados são aqueles que têm os limpos de coração, os que têm o coração puro. Por quê? Porque eles verão a Deus. Então nós vamos ver sobre isso. Eu quero deixar claro para você desde o início que essa é uma das maiores declarações que podem ser encontradas nas páginas das Escrituras Sagradas. Então presta muita atenção, porque essa bem-aventurança, se ela não for encontrada na sua vida, é um forte indício de que você talvez ainda não tenha nascido de novo. Como assim também podemos dizer em relação às demais que já vimos, tá bom? Então, fique atento. Mas antes de entendermos ela, deixe-me destacar algo muito importante. Jesus ele não selecionou ao acaso, aleatoriamente, de forma aleatória, as palavras do Sermão do Monte, mas especificamente falando das bem-aventuranças. É muito fácil alguém impor ao texto, qualquer texto, suas próprias ideias. Por isso sempre haverá um enorme perigo de nós acabarmos assim por si distorcer a mensagem do Evangelho. Com isso tem ocorrido que tem surgido inúmeras seitas que têm se multiplicado cada vez mais, heresias e mais heresias têm surgido, trazendo escândalo para o corpo de Cristo, levando pessoas de certa forma para o inferno, pois elas estão crendo num ensino equívoco da palavra. Todavia, isso fica para um próximo vídeo, eu só queria dar esse destaque no nome de Jesus. Resumindo até aqui, as três primeiras bem-aventuranças que nós vimos tratavam da nossa necessidade espiritual. Você lembra? Está lá, bem-aventurados os pobres, humildes de espírito, os que choram, bem-aventurados os mansos. Elas tratavam então dessa necessidade espiritual. A convicção do pecado, o arrependimento e a mansidão, que foi o que eu acabei de citar. Após se esvaziar de toda a corrupção, agora, depois disso, o crente ele vai sentir na sequência uma grande necessidade de quê? Ou seja, ele terá fome e sede de justiça, que é a bem-aventurança na sequência. E se manifestará a ele, Deus se manifestará a esse crente que tem fome e sede de justiça, de tal forma que esse crente será feliz, pleno, completo, ditoso, estará saciado, independente das aflições do século presente. Em seguida, como resposta pela graça e misericórdia recebida, o crente se torna misericordioso para com todos. Então, resumindo, basicamente foi o que a gente viu até aqui. Agora, o que é ser limpo, puro de coração? Essa é a nossa bem-aventurança de hoje. O coração aqui representa não somente sentimentos, mas a totalidade do homem. Sentimento, desejo, pensamentos. Uma pureza que vem de dentro para fora, ok? Jesus, ele pregava, no momento que ele ministrava o Sermão do Monte, ele pregava para uma multidão de judeus, fariseus e religiosos. Para os hipócritas, a pureza de coração, naquele tempo, e hoje também não é diferente, a pureza de coração era uma limpeza externa. Limpeza cerimonial, rituais de sacrifício no templo, se mostrar espiritual para as pessoas, e etc. É o que a religião traz. Uma série de mandamentos, de preceitos a serem cumpridos. Eles estavam interessados no exterior dos copos e dos pratos, mas eles ignoravam o interior deles, o que havia aqui no sentimento, no entendimento, no ser, aquilo que só eles poderiam ver e até mesmo Deus. Agostinho escreveu o seguinte: não é o fato de ser visto pelos homens que está errado, mas fazer essas coisas com o propósito de ser visto pelos homens. O problema com o hipócrita é a motivação dele. Ele não quer ser santo, ele só quer parecer ser santo.
Ele está mais preocupado com a sua reputação de justiça do que em realmente se tornar justo. A aprovação dos homens importa mais para ele, o hipócrita, do que a aprovação de Deus. Veja bem, externamente, como eu disse, os fariseus pareciam ser sem defeitos, perfeitos, pareciam piedosos, mas o interior deles, e nós vamos ver já já, estava repleto de cobiça e de iniquidade. A preocupação primária deles eram as cerimônias, como eu disse, e os atos religiosos. Eles impunham aos outros o que nem eles mesmos conseguiam viver ou fazer. Você está entendendo? Isso chama-se hipocrisia, uma máscara. Jesus vai dizer o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, mais uma vez os chamando de hipócrita, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Agora, Jesus ensina que a pureza do verdadeiro crente, ela, como eu disse, eu estou dando ênfase a isso para você, para gravar no seu coração, na sua mente, que a pureza do crente, do verdadeiro cristão, ela não pode ser apenas externa e aparente, mas precisa vir de dentro para fora. Ok? O Dr. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte: é possível que alguém desenvolva um interesse puramente mecânico pela palavra de Deus, de forma a tornar-se um mero estudioso das Escrituras. Mas isso não significa que tudo vá bem com essa pessoa. Veja bem, Jesus foi muito claro, como eu dei muita ênfase aqui no início, que agora não está em foco mais algo essencialmente mental, aquele ritual, aquela coisa. Para o Senhor Jesus, a religião não tem valor algum. Podemos interpretar dessa maneira. Aqueles fariseus religiosos cuidavam da aparência, daquilo que vocês poderiam ver, daquilo que a gente está vendo. Você está me vendo? Eles cuidavam dessa aparência. Mas interiormente, no coração, havia ali, eles cobiçavam mulheres, os homens no caso, eram avarentos, amantes do dinheiro, da popularidade, julgavam os fracos, os mais fracos, odiavam e eram cegos espiritualmente. Paulo disse que eis que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não lhes resplandeça. Muitas vezes, quando ouvimos Paulo falar isso, pensamos que os incrédulos são aqueles que estão no mundanismo, no secularismo, no ateísmo. Não. Também aqueles que estão dentro de igrejas e religiões também são os incrédulos que Paulo está citando. Satanás cegou o entendimento dessas pessoas. Então eles não conheceram o próprio Messias, estiveram face to face com ele, cara a cara, e não o reconheceram, mesmo conhecendo as Escrituras, a lei. Hoje em dia, muitos são assim nas igrejas contemporâneas, infelizmente. São só fachada para agradar o pastor, para enganar a esposa, o pai, a mãe, os filhos, etc. Cria uma fachada para enganar a liderança da igreja, para enganar a família, para que todos pensem que ele realmente nasceu de novo, mas interiormente ele está cheio de rapina, está cheio de prostituição, de adultério, de cobiça, de fornicação no interior, na mente, no coração. Assim eram os fariseus, para enganar a si mesmo, no final das contas. Olha o que Jesus disse: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, assim, a gente vai falar a boca, o nosso dia a dia vai expressar aquilo que está cheio no coração. Eu posso disfarçar aqui, ali, acolá, mas a boca vai falar o que está cheio no coração. Então, Jesus está falando, o coração de vocês, fariseus, está cheio de maldade, de hipocrisia. Como que vocês podem falar coisas boas? Por que Jesus falou isso? Porque os fariseus recitavam salmos, iam aos cultos,
oravam em pé na sinagoga, com toda aquela pose religiosa, cumpriam rituais do templo, oravam pelos enfermos, mas o coração era sujo, era mau, não haviam nascido de novo. Aí Jesus os questiona: como que podeis fazer boas obras, boas coisas dessa forma, com o coração sendo imundo? Não é impossível, vocês são hipócritas. O verdadeiro crente, ele não está preocupado em parecer bom, ele está preocupado em ser bom. Presta atenção. O verdadeiro crente é sincero para com Deus. Ele faz as coisas em espírito e em verdade. Portanto, o novo nascimento é de dentro para fora. Eu vou expressar o que há em mim do lado de fora, sem me preocupar com o que estão falando ou pensando. Eu vou fazer o que é certo, aquilo que as Escrituras me ensinam, com amor, não por obrigação, como um mandamento. Não é o que faço ou deixo de fazer, enfim, não é o que eu faço, mas o que Deus fez em mim, que irá refletir no meu exterior, entende? Isso é o novo nascimento. Não adianta você colocar uma capa da religiosidade, pois no dia do juízo você será desmascarado, meu querido. Observação, veja bem, Jesus não está dizendo aqui que o cristianismo é algo meramente emocional e não intelectual. Não confunda as coisas. As duas coisas caminham juntas, tete a tete, lado a lado, e uma não funciona sem a outra, ok? O coração limpo é o resultado de um conhecimento pleno das Escrituras. É impossível ter um coração limpo sem conhecimento pleno das Escrituras. Então todo conhecimento ele deve gerar em você e em mim uma mudança de dentro para fora. O contrário disso é farisaísmo e hipocrisia. Você está entendendo? Os fariseus eles conheciam a lei, a letra, mas não conheciam o Espírito. Queriam ser salvos pela força do braço e não pela graça. Mas por que então que Cristo deu ênfase ao coração e não apenas ao exterior? Vamos entender isso aqui também, é uma parte interessante. Lembrando mais uma vez que esse resumo é baseado no livro do Dr. Martin Lloyd Jones, eu não estou com ele aqui agora, que chama-se Estudos no Sermão do Monte, e também no livro do pastor Paulo Júnior, O Perfil do Verdadeiro Cristão. Se você pesquisar na internet, ambas as cópias você irá encontrar, então eu sugiro que você compre ambas as cópias ou uma das duas. O pastor Paulo Júnior está as bem-aventuranças de forma resumida, que é uma série de sermões que ele fez. E o Dr. Martin Lloyd Jones, o livro dele é um estudo completo do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ok? Vamos lá, retomando. Por que então que Cristo deu ênfase ao coração e não apenas ao exterior? Porque toda a maldade está no coração, no ser do homem, ok? Claro que nós devemos fugir da aparência do mal, mas o problema não é o ambiente que eu e você estamos. O problema é o nosso coração. Em Gênesis 2 e 3, por exemplo, o homem estava no paraíso, um local perfeito, de harmonia. No entanto, quando ele foi tentado pela serpente, o coração se desviou e ele pecou, errou o alvo. Então, Provérbios, por exemplo, 4:23 diz: de tudo que tem que se guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque dele procede a saída da vida. Veja o que Jeremias também diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Você está entendendo? Por isso Jesus implora pela mudança de coração, de dentro para fora, porque a mudança deve ocorrer na raiz do problema. E a raiz do problema, a enfermidade, é no coração. O problema nasce no coração. Olha que Jesus diz, mais uma vez: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Meu irmão, Jesus tinha um coração plenamente puro, limpo. Quando ele estava no deserto, quando o Espírito leva até o deserto para ser tentado durante 40 dias em jejum, ele estava sendo tentado por Satanás e ele não fracassou. Olha só, ele estava no deserto em jejum e não fracassou. Por que ele não fracassou? Porque Jesus, o coração dele era limpo. Era limpo porque Jesus conhecia as Escrituras, não só a letra, mas em espírito, e combateu os textos que Satanás usou fora de contexto com a palavra de Deus, como ela é, entende? Então Satanás vai falar para Jesus assim: ó, tu não é o filho de Deus?
lança-te daqui, pois está escrito que você clamará e Deus enviará os teus anjos e te socorrerá. Aí Jesus olha para Satanás, espera aí, Satanás, esse texto é fora de contexto, heresia. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus combate Satanás com a palavra e de forma sábia triunfa no deserto. Agora, olha só que coisa interessante. Adão e Eva fracassaram no paraíso, um local perfeito de harmonia, de descanso, de paz. E Jesus triunfou no deserto, um local de cansaço, de fadiga, de muito calor, de muita sede, de muita fome. Então, por quê? Porque o coração de Cristo estava guardado na palavra. Mas então, o que é ser puro, limpo de coração? Primeiramente, é ser destituído, limpo de hipocrisia, que é o que eu tenho falado muito aqui, que o Dr. Martin Lloyd-Jones também fala no livro. É ser santo. Ser santo é uma das marcas básicas do verdadeiro cristão. Veja o que Hebreus diz, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Presta atenção, a partir do momento que você ouve o Evangelho pela primeira vez, as boas novas, você olha para Cristo, você crê no Evangelho com o coração, confessa Cristo com a boca, nesse momento você é justificado. É como se você estivesse no tribunal e o juiz batesse o martelo. O Diego é inocente, está justificado. O fulano, o Beltrano, são inocentes, pois eles foram justificados. Mas por quem? Por Cristo. Cristo chega lá na audiência e fala, eu vou pagar o preço. A condenação do Diego é paga por mim. Pode liberar ele. Em outras palavras, é isso. Então ocorre a justificação. Daquele momento em diante, que você é justificado pela fé, pela graça mediante a fé, inicia-se um processo que vai durar até o último dia da sua vida aqui na Terra, que chama-se santificação, que foi o que eu acabei de ler em Hebreus, sem a qual ninguém verá Deus. O que é a santificação? Ser santo é ser separado. Separado de quê, Diego? Das imundícies da carne, das imundícies do mundo, tudo aquilo que a palavra reprova, condena. Nós vamos nos abster, nós vamos nos afastar, fugir da aparência do mal, vamos vigiar, vamos odiar. Por quê? Porque aquele que nos amou e nós o amamos, odeia. Então se nós o amamos, nós vamos odiar o que ele odeia. Então, vamos nos separar dos costumes do mundo, das obras da carne. A mudança interior irá refletir na forma de se vestir, de conversar, aquela pessoa que falava palavrão, conversas imorais, duplo sentido. Não vai haver mais espaço para isso, dessas coisas na vida dela. Os lugares que ela irá frequentar. Eu, por exemplo, trabalhei durante 9 anos da minha vida com boates, e etc. Eu nunca mais pisei num lugar desse, porque não me edifica, eu não tenho o que fazer lá. É um lugar onde a prostituição, o adultério, a fornicação, as drogas, o alcoolismo, o tráfico de drogas, enfim, tudo isso reina. E ali não há luz, há trevas. Então não é o meu lugar, não é o lugar de você cristão estar. Então eu vou evitar, me abster dessas coisas que eu citei e nem vou desejar mais tais coisas. Ainda que eu escorregue em um determinado momento por algum pecado ou outro, eu vou sentir vergonha daquele pecado, eu vou confessá-lo a Deus, porque eu também vou sentir nojo do pecado, ok? Nojo, repulsa. Como eu disse, se o Deus que eu amo odeia certa coisa, eu também devo odiar. Veja bem, o que Paulo vai dizer aqui, ó? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Viu só? Entende? Então, Diego, o que eu devo fazer? Guardar os olhos. Como eu disse, fugir da aparência do mal. Olha só o que Jesus nos diz. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Em Apocalipse também está escrito: bem-aventurados todos os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. No entanto, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ser limpo e puro de coração significa, então, observarmos o primeiro e o maior dos mandamentos. Qual, Diego?
Presta atenção. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ter o coração limpo é viver para a glória de Deus em todos os aspectos da sua vida. Não só no culto no domingo, no dia que você frequenta a igreja, mas em todos os momentos da sua vida, principalmente em oculto. O seu alvo deve ser, o seu alvo supremo, maioral, deve ser a nossa existência em Cristo, ok? Significa então que desejamos Deus e a sua palavra. Vamos querer crescer na graça e no conhecimento. Significa que desejamos amá-lo e servi-lo. Somente quem possui tais características que eu tenho citado até aqui, ainda vou citar mais um pouco, verá a Deus. Somente quem se parece com Cristo, cristão é ser imitador de Cristo, poderá ver a Deus. Agora sim, mas também, principalmente, na era vindoura. Ok? Ser salvo. Se você não sente nojo, meu irmão, e ainda consegue se alegrar com aquilo que o Espírito Santo reprova através das Escrituras, odeia, é sinal que ele ainda não está em você. É sinal que o Espírito Santo ainda não habita em você. Arrependa-se e creia no Evangelho. Bem-aventurado é aquele que no coração dele não há mescla, lealdades conflitando, não há ídolos, que é como o ouro após ser derretido e separado pelo fogo. O ouro, quando ele é achado, ele está misturado ali com minério, com aquela coisa toda. Então ele é derretido, ele é separado pelo fogo, e aí sim ele se torna puro. Isso é ser cristão, como o ouro, derretido, provado no fogo e definitivamente puro, limpo de coração. Bem-aventurado é aquele que declara, como o salmista Davi, como o rei Davi declarou. Presta atenção. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, limpo, e renova em mim um espírito reto, inabalável. Presta atenção. Quando Davi adulterou com a Batseba e mandou matar o marido dela, o Urias, meses depois, após ele ocultar esses pecados, o profeta Natan, vai até ele e repreende Davi. E ao ser repreendido por Natan e ver o seu pecado lhe laçar, Davi, ele ora imediatamente, se curvando e pedindo perdão, se humilhando. E ele escreve um dos mais lindos salmos das Escrituras, que é o Salmo 51. Davi, quando foi repreendido, quando viu o seu pecado diante da sua face, sendo exposto, trazendo vergonha, vitupério, Davi não pediu a Deus para amputar o seu membro, para torná-lo impotente sexual, para matar Batseba, ou algo do tipo bem radical. O que Davi faz, ele faz isso que a gente acabou de ler. Davi entendeu o problema e ele disse: Senhor, eu perdi o meu primeiro amor. Senhor, me ajude a voltar ao meu primeiro amor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi foi sincero na presença de Deus e entendeu de onde vinha o mal que havia feito ele pecar com Batseba e matar Urias. Davi tratou o mal na raiz, que é o que nós estamos vendo aqui. Aonde? No coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa é a oração que nós precisamos fazer. Não é diariamente, em todos os momentos, instantes da vida. Já os fariseus não. Os fariseus são como o rei Acabe, que quando foi repreendido endureceu a serviço. Não se curvou à repreensão e foi quebrantado. Os fariseus, meu irmão, tinham um coração de pedra. Não eram sinceros na adoração, nos seus rituais. Os seus rituais eram cheios de vaidade e frivolidade, em busca de poder, em busca de sucesso, em busca de justiça própria. Eram cheios de carnalidade. O ritual deles não era sincero. A adoração, o culto, o modelo de vida que eles levavam, como eu disse agora há pouco, eles impunham aos outros o que nem eles mesmos viviam. A entrega de uma oferta, do dízimo, nada disso era sincero, não era por amor, era por legalismo. Eram hipócritas e carnais. O verdadeiro cristão, ele faz para Deus de todo o coração, porque ele ama o Senhor. Não há lealdades competindo no coração. Tudo que o cristão faz de forma voluntária e espontânea, o cristão faz por gratidão a Deus por suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ele entende que se dependesse de seus devocionais e rituais, ele não poderia ser salvo de forma alguma, pois a salvação é caríssima e ninguém pode pagar.
Muitos hoje estão nos cultos, meu irmão, não porque anseiam e amam a Deus. Eles estão atrás de vaidades, frivolidades. Eles estão atrás dos seus desejos mais egoístas. Querem que as dívidas desapareçam num passe de mágica. Querem namorar e casar. Querem prosperar e ter o melhor dessa terra. Mas também há aqueles que são puros, limpos de coração. Eles vão ao culto para adorar ao Criador. Eles vão ao culto como uma criança pura e inocente, singela. O coração do puro é apenas de Deus. Não há cobiças pelas coisas do mundo, pelas vaidades, lutando e roubando o espaço que é de Deus. Em Amós diz que Deus rejeitava e sentia nojo do culto daquela gente. O culto daqueles fariseus subia como algo fétido até Deus. E Deus rejeitava porque não eram cultos sinceros, não havia verdade neles. O pai da mentira é Satanás. Anseie por Deus, meu irmão. Anseie, meu irmão. Anseie conhecer aquele que deu a vida por você. Anseie viver para que o reino de Deus avance, para que você diminua e ele cresça. Busque o reino, meu irmão. Clame e ele te responderá. Bata e a porta se abrirá. Seja feliz, meu irmão. Seja feliz, pois bem-aventurados, plenos, completos, ditosos são os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus.